Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pelo final de semana que se passou e por essa nova semana que se inicia. Abençoa os nossos trabalhos, os estudos, abençoa todas as atividades que fizermos. Que nós possamos viver cada dia para a Tua honra e para a Tua glória. Fica conosco agora quando vamos meditar na Tua Santa Palavra. Aumenta-nos a fé, a esperança e o amor. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículos 8 a 13, que diz assim: Pelo que parece, vocês já têm tudo o que precisam, já são ricos, vocês já se tornaram reis e nós não. Que bom se vocês fossem reis de verdade, para que nós pudéssemos reinar junto com vocês. Porque me parece que Deus pôs a nós, os apóstolos, em último lugar. Somos como as pessoas condenadas a morrer em público, como espetáculo para o mundo inteiro, tanto para os anjos como para os seres humanos. Por causa de Cristo nós somos loucos, mas vocês são sábios por estarem unidos com Ele. Nós somos fracos e vocês são fortes. Vocês são respeitados e nós somos desprezados. Até agora temos passado fome e sede, temos nos vestido com trapos, temos recebido bofetadas e não temos lugar certo para morar. Temos nos cansado de trabalhar para nos sustentar. Quando somos amaldiçoados, nós abençoamos. Quando somos perseguidos, aguentamos com paciência. Quando somos insultados, respondemos com palavras delicadas. Somos considerados como lixo e até agora somos tratados como a imundície deste mundo. Que Deus abençoe as palavras em nossos corações. Amém. Estimado irmão e irmã, todas as pessoas do mundo querem ter estabilidade na vida, ter dinheiro para viver com tranquilidade e conquistar uma posição de bem-estar econômico, emocional, material e corporal. Não é errado querer se dar bem na vida, mas precisamos entender que esta vida aqui na terra é curta e passageira. Talvez um de nós possa viver até uns 100 anos no máximo. Talvez um de nós morra ainda hoje. Pensando por este lado da brevidade e da incerteza desta vida, devemos entender que este não pode nem deve ser o nosso principal objetivo, e muito menos nossa razão de viver, simplesmente porque não poderemos viver para sempre aqui. Vamos morrer um dia. Jesus Cristo, Filho de Deus, veio ao mundo, sofreu em nosso lugar todo o peso da ira e do castigo eterno de Deus pelos nossos pecados e pagou a nossa dívida com Deus para que nós tivéssemos vida aqui, mas especialmente vida eterna no céu. Assim, o principal objetivo do cristão é chegar ao céu, onde não haverá mais sofrimento, dor e nem morte. O apóstolo Paulo fala assim sobre a vida dele aqui neste mundo, na perspectiva do céu, em Filipenses 3, 12 a 14. Não estou querendo dizer que já consegui tudo o que eu quero, ou que já fiquei perfeito, mas eu continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isso foi conquistado por Cristo Jesus. É claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso, porém uma coisa eu faço: esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está à minha frente. Corro direto para a linha de chegada a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo está tentando corrigir um pensamento errado dos cristãos da cidade de Corinto, quando diz hoje:
Pelo que parece, vocês já têm tudo o que precisam, já são ricos, vocês já se tornaram reis e nós não. Que bom se vocês fossem reis de verdade para que nós pudéssemos reinar com vocês. Paulo diz que os cristãos de Corinto estavam se achando abastados, autossuficientes, estavam cheios, seguros e não precisavam de nada. Eles tinham estabilidade, eles se achavam bons demais. Paulo então diz que eles se achavam reis, e que bom se fossem assim, pois o apóstolo Paulo poderia usufruir desse status que eles tinham. Lógico que Paulo está querendo afirmar que tudo isso que eles sentiam de ter a suficiência, na verdade, não valia nada, era um engano deles. Sem a fé em Cristo como nosso Senhor e Salvador, a vida não vale nada, mesmo que tenhamos muito dinheiro e bens materiais, pois mais cedo ou mais tarde vamos ter de passar pela morte e tudo de material ficará aqui. Ninguém leva nada neste mundo. Por outro lado, aquela pessoa como o apóstolo Paulo que tem fé em Cristo, mas sofre privações e sofrimentos por causa da fé, até pode ter uma vida difícil aqui, mas tem a vida eterna nos céus, e por causa da salvação e da vida eterna nos céus, vale a pena sofrer qualquer coisa aqui. O apóstolo Paulo lhe fala que por causa da fé em Cristo ele foi perseguido, sofreu, passou uma série de privações, e era considerado como louco e lixo do mundo. Mas não tem importância, diz ele. Ele pensa: eu tenho Cristo, eu tenho o céu, e isso vale muito mais do que qualquer coisa ruim que eu possa passar neste mundo. O sofrimento um dia vai acabar e estaremos com Cristo no céu, o que é incomparavelmente melhor. Paulo diz assim: porque me parece que Deus pôs a nós, os apóstolos, em último lugar. Somos como as pessoas condenadas a morrer em público, como espetáculo para o mundo inteiro, tanto para os anjos como para os seres humanos. Paulo tinha consciência de que a vida dele aqui neste mundo estava bem difícil por causa da fé em Cristo. Ele já havia sido humilhado, desprezado, insultado, apedrejado, preso e apanhou por ser cristão e falar do amor de Deus em Cristo. Enquanto os cristãos de Corinto estavam felizes e eram até arrogantes em relação à sua vida e tudo que tinham, inclusive como cristãos. Paulo diz que ele era perseguido violentamente por causa da fé e não tinha nada por causa de Cristo. Paulo diz assim: por causa de Cristo nós somos loucos, mas vocês são sábios por estarem unidos com Ele. Nós somos fracos e vocês são fortes. Vocês são respeitados e nós desprezados, até porque temos passado fome e sede. Temos nos vestido com trapos, temos recebido bofetadas e não temos lugar certo para morar. Talvez alguém agora vai perguntar assim: qual é a vantagem então de ser cristão? Paulo responderia da seguinte maneira: temos a salvação e a vida eterna nos céus. Temos pela fé em Cristo o perdão dos pecados. Isso vale mais do que tudo no mundo. Saber que Jesus Cristo nos amou ao ponto de entregar sua vida à morte na cruz, que Ele ressuscitou, que Ele está conosco todos os dias, bons e maus, e que nós um dia estaremos com Ele no céu, vale mais do que tudo neste mundo. O perdão dos pecados, a vida e a salvação eterna são os nossos tesouros. Vivemos por Cristo, se necessário morreremos por Cristo. Este é o pensamento do cristão. Os primeiros cristãos, quando foram mortos nos estádios romanos, devorados por feras ou queimados vivos, por pior que fosse a morte, eles antes de morrerem cantavam hinos de louvor a Deus, porque sabiam que estavam indo para o céu. Há uma contradição entre o que o mundo considera importante e o que o cristão considera importante. O mundo considera importante a vida aqui e as riquezas que se consegue.
O cristão considera importante a vida eterna no céu e a riqueza de estar na presença de Jesus, na meditação da palavra de Deus, na oração, no estar na igreja e no viver uma vida santa, bonita e agradável a Deus. Estimado irmão e irmã, a vida de Paulo certamente não foi fácil como cristão. Ele até afirma isso no texto de hoje quando diz: temos nos cansado de trabalhar para nos sustentar. Quando somos amaldiçoados, nós abençoamos. Quando somos perseguidos, aguentamos com paciência. Quando somos insultados, respondemos com palavras delicadas. Somos considerados como lixo e até agora somos tratados como a imundícia deste mundo. Mas por causa de tudo que Cristo fez e conquistou para ele na cruz, ele tem certeza de que vale a pena sofrer tudo por estar com Cristo aqui e lá no céu. Não é necessário perder tudo ou se desfazer de tudo que tem para ir para o céu. A pessoa pode ser rica ou pobre, pode estar bem ou mal, mas o importante é nunca perder o foco. E o foco é a perspectiva e a esperança da vida eterna nos céus. Sabemos que somos passageiros deste mundo, mas que temos o objetivo como cristãos de estarmos com Cristo no céu. Assim, a nossa vida é vivida para adorar, servir e honrar a Cristo em tudo que fizermos, falarmos e pensarmos. Que você possa pensar como o apóstolo Paulo, viver esta vida, possa trabalhar, conquistar tudo o que quer e pode nesta vida, mas saiba, o mais importante você já tem: o perdão dos pecados, a vida e a salvação eterna. Romanos 14, 7 e 8 diz assim: porque nenhum de nós vive para si mesmo e nenhum de nós morre para si mesmo. Se vivemos, é para o Senhor que vivemos, e se morremos, também é para o Senhor que morremos. Assim, tanto se vivemos como se morremos, nós somos do Senhor Jesus. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, nós te agradecemos porque nós fomos chamados das trevas do pecado e da condenação eterna no inferno para a maravilhosa luz da salvação pela fé em Cristo. Que nós possamos viver neste mundo em fidelidade a Ti, a Tua palavra, a oração, a igreja. Que possamos, em tudo que fizermos, falarmos e pensarmos, honrar e glorificar o Teu santo nome. Fica conosco neste dia, cuida de nós e dá-nos sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.